Então, bom dia, irmãos. Bom dia a todos. Graça e paz. Hoje, segunda-feira, dia 29, 29 de setembro. Já se foi o setembro de 2025. Quem viveu, viveu. E acabou. Ai, é bom demais, bom demais. Hoje eu estou um pouco aqui improvisado, ainda até com a internet. Então, como que está aí? Tipo, tô travando, tá liso, como que tá? Para mim está perfeito. Ótimo. Nossa, que bom. Então, excelente, então. Menos uma preocupação, então, para agora. Então, que bom que tá rodando bem aqui. Então, vamos começar a nossa reunião de oração. Valeu, Bruno. E antes de mais nada, já que Deus abençoe seu dia, o meu dia, que nós possamos continuar a caminhada com o Senhor, entendendo que culto é vida, que ele não acabou ontem, mas que ele continua. Amém? Ô Senhor, muito obrigado, Pai. Graças te damos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua graça, tua misericórdia que se renovaram nas nossas vidas de forma absolutamente imerecida. Absolutamente imerecida. Como as manhãs nos lembram isso, de que nós simplesmente acordamos e tudo estava pronto, absolutamente tudo. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Obrigado porque hoje, nesse momento, eu estou aqui, nós estamos aqui, graças à tua graça, Senhor. Senhor, não deixa a gente esquecer isso, não. Não deixa nós menosprezarmos isso, tornar isso normal. Isso não é normal. Isso não é comum, isso não é do nada. A graça e a misericórdia do Senhor é tudo para nós. Se não fosse isso, seria insuportável terminar o dia. A gente nem começaria o dia, Senhor. Se não fosse a tua vontade, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a tua bondade, o teu amor, Senhor, a gente não estaria aqui, Pai. Então, Senhor Jesus, relacionar com o Senhor das diversas formas não é algo comum, simples, no sentido de banal. Senhor, é profundo demais. Então, Pai querido, a minha oração essa manhã é que o Senhor continue mexendo conosco como um cimento numa bitoneira que não pode parar. Se parar por um período, vai secar. Mas aquela massa precisa continuar sendo mexida, mexida. Ela precisa ter água, ela precisa em movimento, porque se para ela seca. E tudo que nós não queremos, Senhor, é secar, como a expressão, né, e como o Senhor usa na tua palavra, galhos secos. Não, nós não queremos ser galhos secos, Senhor. Nós queremos ser galhos enxertados na videira, conectados à fonte, a raízes profundas, perto de rios, que sempre tem água jorrando, sempre, sempre, sempre. Então, Senhor, eu sei que agora meus irmãos estão em realidades totalmente diferentes. Alguns têm condições de estar parado, até com uma câmera aberta. Outros está agora arrumando menino na escola, no trânsito. Outros às vezes estão colocando uma roupa de trabalho. Todo mundo está no momento agora. Todo mundo, todos esses logins aqui. Senhor, mas eu te peço que as orações subam até o teu trono de glória, que o Espírito Santo toque nos corações que estão ouvindo,
de alguma maneira, fisgando, nos fisgando, para que possamos, Senhor, viver a vida conforme ela é, mas viver a vida conforme o reino de Deus é. Isso não tem preço. Não tem como não vivermos nesse mundo. Não tem como não passarmos pelas aflições deste século, deste mundo, das lutas, das dificuldades. Senhor, mas tem como viver no meio, às vezes, deste caos de pecado, desse mundanismo, dessas escolhas horrorosas e ser luz. Por isso que nós somos luz, por isso que nós somos sal, por isso que nós te conhecemos, Senhor, para sermos transformados de glória em glória e ser luz nas trevas. Não porque somos luz, não porque a luz é originária de nós, pelo contrário, eu preciso estar conectado nessa luz, porque nós não somos uma fonte boa de amor. Nós não somos fonte de nada, muito menos de amor. Então, Senhor, que nessas orações aqui, nesse tempo juntos, possamos simplesmente engrandecer teu nome, glorificar quem tu és e lembrar que não é a segunda-feira e todas as suas dificuldades que trazem com ela que nos guia, mas é o Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Amém, Frank. Amém. Amém, irmãos. Vamos lá, né? Nossa primeira oração da segunda-feira, né? É lembrando o domingo. Quer dizer, a nossa segunda oração da segunda-feira sempre é lembrando o domingo. E daí, é, deixa eu ver aqui uma pessoa para fazer essa oração, essa primeira oração, já para se preparar. Vou pedir a Kátia. Kátia, minha irmã, queria saber se você tem como fazer uma oração agora, por favor. Bom dia, posso? Que bom. Bom dia, Kátia. Ontem foi muito falado sobre família, né? Sobre casamento. E um tema muito desafiador, né? Muito. Muitas realidades diferentes. Mas eu queria fazer essa oração, Kátia, lógico, com aquilo que Deus falou com você ontem, alguma palavra, alguma uma coisa que te chamou a atenção na palavra do Marcelo. Mas eu queria te fazer uma pergunta também, para você pensar nessa oração que vai ser feita, né? Quando você pensa em família, não só casamento, mas a sua família, agora pensa nos seus aí agora. Porque quando a Kátia está orando, alguém está orando, nós obviamente concordamos, mas nós estamos nesse espírito de oração, né? E você pode fazer as suas orações aí onde você está. Mas quando você pensa na sua família, tem uma pergunta para você. O que te dói? O que te dói quando você pensa nos seus? Ou nos seus filhos, na sua esposa, no seu casamento? O que te dói? Então, com essa pergunta em mente, eu quero que você eu quero que nós também participemos dessa oração que a Kátia vai fazer, concordando, mas pensando e orando e intercedendo ao Senhor. O que te dói na sua família? A minha lista aqui já está aqui no coração, né? Eu também, como eu fiz as perguntas, eu pensei antes, né? Mas vai pensando aí de gotinha em gotinha na sua realidade. Vamos lá, Kátia, com você, por favor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua misericórdia, Pai, que nos alcançou, Senhor, nesse dia, Pai. Teu amor, o teu grande amor, Jesus, que nos alcançou na nossa miséria, Jesus. Muito obrigada, Pai.
Senhor, eu quero apresentar, Pai, nossas vidas, ó Pai, diante do trono da graça, Jesus, do Senhor, nessa manhã. Te louvando, Senhor, por cada família, pela minha família, Jesus, pela família de Cristo, Pai. Te louvando, Senhor, porque ontem o Senhor nos mandou uma palavra, Pai, de despertamento, Pai, que veio, Senhor, a nos balançar, Senhor, a nos confrontar. E eu quero te louvar por isso, Jesus, pela tua palavra que é viva, que é eficaz, Senhor. Senhor, que nos confronta, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus, pela nossa família, Senhor. Que o Senhor nos trate, Jesus, como igreja, como família, cada casa, Jesus. Que o Senhor nos desperte, Jesus, para a tua palavra, Senhor, que nós, ó Pai, não podemos, nós não conseguimos andar sozinhos, ó Pai, como família, se o Senhor, Pai, não estiver, Senhor, conosco, Pai, se o Senhor não fizer morada, Pai, dentro da nossa casa, na nossa intimidade, Jesus, nos tratando, nos curando, Senhor, nos moldando, Senhor, através do teu caráter, Jesus. Senhor, a nossa família tem que ser moldada no Senhor, Pai. Senhor, nós temos, ó Pai, que nos dispor, Senhor, como família, como casal, Senhor, como pais, como filhos, ó Pai, a ser moldados no caráter de Cristo. Senhor, que haja esse despertamento em nós, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, não nos deixe, Jesus, dormir o sono da morte, Jesus, passar os dias, ó Pai, sem buscar ao Senhor como família, consagrar a nossa família ao Senhor, Pai, dar bom testemunho aos nossos filhos, ó Pai, a nossa descendência, Senhor, como, Pai, que nós queremos ganhar o mundo se não estamos ganhando nem os nossos filhos. Tem misericórdia de nós, ó Pai, que possamos ser testemunhas do Senhor dentro da nossa casa, Jesus. Senhor, alcançando, Senhor, os nossos filhos, ó Pai, alcançando os nossos cônjuges, ó Pai, tem misericórdia de nós. Senhor, como foi dito no casamento, ontem na tua palavra, Senhor, através do casamento, ó Pai, nós somos santificados, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, para buscar ao Senhor, para um dia, Senhor, ver a tua face como ela é. Senhor, nos ajuda, Senhor, a não desistir da nossa família. Senhor, nos ajuda a não desistir, Deus eterno, que a nossa família, Pai, sirva ao Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, nos dê força, Senhor, nesse dia, Senhor, a buscar ao Senhor, Pai, e ajudar, Senhor, aos nossos, ó Pai, a buscar ao Senhor, a servir ao Senhor, a resplandecer da tua luz, ó Pai, na face dessa terra. Senhor, nos desperta como igreja, Jesus. Cada família da nossa igreja, Senhor, entra nessa manhã, Senhor, entra, Senhor, nessa semana, Jesus. Que essa palavra, Senhor, venha cair numa terra fértil, Senhor, do nosso coração, trazendo, Senhor, transformação, trazendo cura, trazendo libertação, um abrir dos olhos espirituais, ó Pai. Senhor, uma transformação, Senhor, no nosso meio, Pai, em nome de Jesus, para que a nossa família, Senhor, seja, Senhor, uma família curada, seja uma família, Senhor, livre na tua presença para viver, Senhor, as tuas promessas, para alcançar, Pai, muito mais, ó Pai, na face dessa terra, daquilo, Pai, que o Senhor tem, Senhor, para nós. E eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra ontem. Te agradeço, Senhor, porque ela nos alcança, ela nos sara, ela nos cura, ela nos limpa. E eu te louvo, Senhor, por esse tempo aqui de oração, Senhor, apresentando, Senhor, a nossa família ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Kátia. Amém, Kátia. Obrigado. Deus te abençoe, viu, minha irmã? Obrigado mesmo. Benção. Deixa eu ver se a Diana ou a Niessa estão aqui. Deixa eu ver aqui. Não. Mas é o seguinte, aconteceram duas falas ontem. Lala, se prepara aí que eu sei que essa é uma oração que sempre está no seu coração. Não que eu seja o Espírito Santo e saiba, né? É porque a gente conversa, né? Conversa sobre.
Mas ontem teve duas falas que me chamaram a atenção, falas bem curtas, simples assim, mas que eu falei assim, nossa, eu acho que o Espírito Santo tá movendo esses coraçõezinhos, sabe? E isso me deixa muito feliz. Quero começar primeiro com o coraçãozinho mais, um coraçãozinho de 3 anos, né? Que é o do Luca. Eu falo muito desses meninos, porque, óbvio, né? Eu sou o pai, então eu tenho muito contato com eles, né? Mas é porque acho que a coisa que mais me estica, né, nessa minha vida até hoje foi ser pai, né? Então, assim, é algo que você é esticado de todos os lados, né? Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Então, assim, me ensina muito e me mostra muitas fraquezas minhas. Então, ontem, indo embora da igreja, essa é a primeira fala, tá? Ontem indo embora da igreja, obviamente, né? Ele achando ruim. Então, isso é muito bom, me deixa muito feliz isso. Mas ele indo embora assim, resmungando, porque não queria ir embora, mas falou assim: Ai, papai, essa igreja é linda. Aí eu falei: Poxa vida, filho. Eu falei: É mesmo, filho, essa igreja é linda. Então, isso é fruto de tanta coisa que é feita nos bastidores, obviamente, por, pelo Espírito Santo, né? Porque nós cremos que ele pertence à família de Cristo, o Espírito Santo está nele e comunica com ele como uma criança de 3 anos. Eu estou dando um exemplo do meu, mas isso abrange a todos. E a segunda fala foi de uma jovem ontem na sala, que ela já tem quase 15 anos, ela está quase saindo da nossa turma. E eu sempre tive a sensação de que quem está saindo tá tipo assim, ai, graças a Deus eu estou saindo. E sempre eu tive essa sensação, né? Então, ontem ela falou assim, não, eu falei assim, você já tá quase saindo, né, da nossa turma e tal, né? E, tipo, eu joguei um verde. Aí ela falou assim, não, não tô quase saindo, não. Eu vou atingir o limite e vou ficar aqui, porque eu gosto muito. Aí eu fiquei assim, nossa, tipo, foi uma resposta que me pegou de surpresa, sabe? E muito feliz. Então, olha lá, o trabalho dos bastidores, das orações que são feitas, né? Todo o domingo de manhã tem uma equipe orando pelas crianças, os professores, a escola dominical, as sementes que são lançadas. Irmãos, não menospreze. Eu sei que é difícil demais, mas não desanima, não desanima, porque nós estamos vendo frutos. E essa geração vai vir forte e eu quero que a gente ore para que eles sejam muito melhores do que nós, muito mais crentes, muito mais prósperos, muito mais generosos, muito mais engajados, enfim, muito mais do que nós. Amém? Ô, Frank, desculpa aí, só para completar, também um visitante que esteve conosco ontem, que eu estava conversando com ele, falou: Mas que lugar bonito, maravilhoso! Aqui tem uma coisa diferente. E a gente sabe o que que é diferente ali, é a presença do Espírito Santo. Então, Exatamente. esse testemunho, para completar a sua fala, terceira coisa aí, ó. Amém. Vamos. Então, lá inclui isso. A nossa visão de quem está todo domingo, nós não podemos achar que aquilo é comum. Aquilo é extraordinário, não só pela a grama verde daqui uns dias que vai chover, que vai ficar igual o bonde está aqui, ó, daqui uns dias. Não, não é isso. Mas é um local que protege a gente, é reino de Deus. E isso para nós que, por exemplo, essa turma que está aqui, talvez 95% é nativo vide, está aqui há 20 anos. Não é comum, gente. Então vamos lá. E teve, então, são duas orações aí. A primeira do Luca, falar, né? Falar bem da igreja. A primeira oração na boca do Luca é essa. A segunda oração, essa
menino, dessa criança aí que vai completar aí seus 15 anos, é a persistência, o amor a estar obedecendo o lugar onde Deus a colocou, né? Ter valor. Senhor Jesus, graças te damos sim, Pai, porque o verdadeiro louvor sai da boca de uma criança. E, e o Senhor veio falar conosco mais uma vez sobre as nossas vidas aqui nesse lugar, que aonde, ó Pai, a gente precisa olhar e contemplar e dar valor. Quantas vezes, Senhor, saiu da nossa boca ou do nosso coração, porque do Luca não saiu, não foi da boca em si, foi do coração dele. Que lugar lindo que eu moro. Que lugar lindo que Jesus nos deu. Ou a nossa boca, o nosso coração, está saindo outras coisas sobre este lugar. E essa contemplação de estar satisfeito como essa outra criança, para mim, sobre aonde está satisfeito, aprendendo a tua palavra. Então, Senhor, que haja esse desejo, a não ser que o Senhor chame para enviar algum para algum lugar. Fora disso, Senhor, que haja prazer no coração dos nossos irmãos, a mim, da minha família, de estar num lugar obedecendo para aprender e crescer, a servir o Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Às vezes, pode ser que muitos entre nós não tenham visto, não estão vendo os dons, os talentos do Senhor nesse ministério infantil na vida dessas crianças. São coisas lindas, maravilhosas, meu Pai. Ontem na minha sala, assim, foi custoso e eu disse para eles assim: vocês vão me passar raiva, eu vou ficar nervoso, mas eu não vou desistir de vocês. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, que a gente olhe para essas crianças com o olhar do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, nada disso vai valer a pena se não for com amor. Não vai valer a pena, Senhor, se a gente estiver aqui nessa igreja só para esquentar banco, só para fazer um, um compromisso enganoso para a nossa caminhada cristã, se não tiver um amor verdadeiro, dedicado, quebrantado, ó Deus, a nossa vida para te servir verdadeiramente. Obrigado, Senhor, por cada criança, cada jovem, cada adulto, cada idoso, os pastores, todas as famílias que vêm aqui, Pai. E que teu Espírito Santo nos ajude, sim, Senhor, a lembrar desses presentes que o Senhor nos dá, do lugar, das coisas, mas, ó Pai, em nome de Jesus, o principal, uns com os outros. Em nome de Jesus, amém. Amém, Laércio. Amém. Enquanto o Lala estava orando, até de fato, né, me emociona, porque não sei se vocês observaram ontem no batismo, as crianças estavam bem em volta da piscina, estavam bem perto, bem próximas. E geralmente a maioria das crianças não ficam próximas nesse momento. Elas entendem na cabecinha delas que tipo acabou o culto e é parquinho e correr, né? Mas tinha muita criança ali perto da piscina, né? Aí, beleza. Aí ontem, final de tarde, eu fui lavar meu carro, tô lá lavando, aí de repente eu enchi uma piscininha para eles brincarem, tava calor, aí o Luca fez assim, ó, ele pegou a água, jogou na cabeça da Rebeca, e falou assim, eu te batizo no nome de Jesus. E ele falou sério, ele não falou só brincando. Aí depois ele repetiu de novo: eu te batizo no nome de Jesus.
Aí, num outro momento, ele falou assim: pai, eu quero ser igual Davi, pastor de ovelhas. Aleluia. Senhor, muito obrigado por essas experiências, por essas crianças que hoje estão sendo exaltadas aqui no nosso meio de forma mais contundente. E muito obrigado porque o teu Espírito nos deu esse tesouro na vida. É um tesouro. Quando Frank e eu participamos de missões na Europa, praticamente as crianças ou são muito desprezadas, assim, porque todo mundo dá tudo, tem carro, tem iogurte, tem pão, tem leite, tem café, tem lanche, tem casa, tem cama, tem aquecedor, tem tudo. Mas não tem, às vezes, nem um abraço do pai ou da mãe. É tudo mecânico. Enquanto que aqui no Brasil ainda a gente tem um pouco de sentimento para com as crianças, um pouco. Não é a maioria não, um pouco. E na vida nós temos a prioridade. É como o Frank disse, eu quero lembrar os irmãos nessa oração, se eles observaram ontem, tem gente que não observa, pensa que é tudo assim normal, é tudo mangueira, né? É tudo piso, mangueira, água. Mas quem observa vê a atenção das crianças e o prazer de sentar ali e participar do batismo. E essa atitude do Luca, possivelmente é o teu Espírito derramando sobre elas e nós precisamos abrir os nossos olhos e entender esse momento. E quando as crianças estiverem por nossa conta, nós temos que amá-las, discipliná-las, ensiná-las, conduzi-las, ungir a cada um com oração, com abraço, com beijo, com respeito. E tudo para ti. Que os nossos professores, a partir dos pais, não queiram nem fazer do filho um reizinho, um troféu, e nem aparecer em cima das costas delas. Nenhum professor. Porque não está fazendo mais do que obrigação. A partir do Laércio. Então, Senhor, muito obrigado, do fundo do coração. Eu sei que o Saulinho também está por aí e ele faria essa mesma oração. Muito obrigado, porque a nossa igreja é uma igreja linda, porque tem, a partir das crianças, a coisa mais bela, que é a presença do Espírito Santo conosco. Não é doutrina, não são palavras bonitas ou difíceis, não são troféus, não são gabança, ou seja, alguém que fica se gabando de coisas, mas é porque o Senhor fez num capim seco, como Sirlei e eu visitamos no comecinho lá, vendo o terreno sem nada, e o Senhor já me deu esse privilégio de ter a visão do que seria. Não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver conosco. Tem a ver com o Espírito Santo de Deus. E graças a Deus pelo Luca, pela Rebeca, pelos meus netos que são 9, pelos do Sirlei que são muitos também, todas as criancinhas, que eles tenham esse apoio, esse amor, essa atenção, essa graça, essa unção, esse cuidado, esse primeiro lugar no nosso meio, porque Jesus colocou as criancinhas até no colo.
Ele pegou nelas, beijou, abraçou, pôs a mão, ungiu, incentivou e danou com todo mundo, ficou bravo. Quando os adultos atrapalhavam a partir dos seus discípulos. Então, Senhor, ajuda-nos como pastores, ajuda-nos como liderança a cuidar das nossas crianças com muito amor e sob a disciplina da palavra de Deus. Elas também não devem mandar em nada também não. Elas têm o lugar delas, não é? Então, muito obrigado. E abençoe o Frank principalmente, porque ele é um pai muito apegado, muito amoroso, fala toda vez nos filhos, e é bom, isso é bom. E que ele também se coloque no teu lugar e tenha os olhos de Jesus para os seus 2 filhos, que são lindos, né? E que o Luca continue nessa unção dele. E que, se o Senhor nos permitir ver, que quando ele tiver já adolescente, ele estará igual o Paulo Júnior. Quando era adolescente, ele já pregava daquele jeito. Eu me lembro. Já pregava. E já tocava as pessoas. E tinha revelação da palavra de Deus já. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tesouro que nós temos lá na Vide. Uma igreja cheia. Lota nossa igreja de crianças. E toca nos pais relaxados e preguiçosos e desmotivados, para que tenham um motivo de, no mínimo, incentivar suas crianças a seguirem o Senhor com seu exemplo em primeiro lugar. Obrigado. Em nome de Jesus, amém. Amém, Amém. pastor Alain. Amém, Amém, amém. pastor. Glória a Deus. Obrigado. Bom, bonde, meu querido. Vamos orar agora pela listinha, por favor. Vamos lá. Sileizão que está com a lista atualizada aí, depois você vai colocando aí. Senhor nosso Deus, graças te damos pela maravilha que é te servir em todas as áreas, ó Deus. E sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós como a menina dos teus olhos. Então, ó Pai, nós te bendizemos, te adoramos e não temos palavras para agradecer, mas agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que bênção, Pai, que maravilha. E, ó Senhor, queremos interceder também pelos nossos irmãos, ó Pai. Nós também ficamos tristes com essas situações, ó Deus, de doenças. Tantas doenças, ó Pai, tantos irmãos sofrendo na carne, outros sofrendo na mente, mas que todos, ó Deus, sejam fortalecidos no espírito, Pai, independente das situações, mas fortalece, ó Deus, a fé, aumenta a fé de cada um. Dá um toque todo especial nesta hora, ó Deus, em cada um, aonde estiverem. Os da lista e tantos outros que também não estão na lista, mas estão adoentados. Temos visto, ó Deus, os hospitais abarroados de pessoas, Senhor. O povo padece. Então, tenha misericórdia, coloca a tua boa mão, mas principalmente desperta, ó Deus, no espírito a vontade de te buscar, como temos orado, ó Deus, em todas as circunstâncias, buscando o Senhor, entregando ao Senhor todas as nossas dificuldades, ó. Sustenta cada um, orienta cada um, fortalece, ó Deus, a cada um, segundo o teu querer, fazendo a tua vontade, curando aqui para a terra, que nos alegra, mas curando para o céu também, que nos traz tristeza a partida, mas nos traz alegria, a certeza, ó Deus, de saber daqueles que são teus, que estão sendo recolhidos pelo Senhor. Mas ajuda cada um, Senhor, a buscar no Senhor sempre, em todas as circunstâncias, levando ao Senhor as nossas e as deles as dificuldades.
tudo para bem dizer o Senhor. E já te agradeço, ó Deus, porque o Senhor tem sido bom o tempo todo. No nome santo de Jesus, oramos. Amém. Amém. A lista está no chat aí, gente. Obrigado, Senhor. Obrigado, Sr. Sirlei. Obrigado, Bonde. Deixa eu ver as horas aqui. Isso. Bom, irmãos, compartilhar aqui uma breve meditação. Ela fica no livro de Atos, capítulo 20. Eu vou ler aqui 20 e 24. Diz assim: é Paulo. Paulo ele reuniu a liderança de Éfeso, os presbíteros de Éfeso. Aqui provavelmente foi talvez a última vez que Paulo que ele viu esses homens, que conversou esses homens. Então, é uma mensagem de não de despedida, mas de encorajamento, de tipo, ó, agora daqui para frente vocês seguem nesse rumo, nessa visão e tudo mais, né? Então, são versículos bem preciosos, mas eu queria fazer um recorte aqui do 24, que ele diz assim: contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo. Então, essa aqui já é um bom caminho, né, para essa segunda-feira, que traz consigo uma, uma, uma conduta, uma atitude sempre voltada para as coisas, para as atividades, enfim, para as obrigações que nós temos no dia a dia. Mas Paulo vem nos lembrando, né, e lembrando esses homens que nem por um momento considera a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, completar a missão, completar o ministério e dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, quando eu estava lendo esse versículo, me veio muito esse tempo nosso aqui. Me veio muito o espírito que nós começamos a semana, né? Que nós começamos essa segunda-feira. Que às vezes, engolidos pela rotina, nós nos esquecemos de quem nós somos. E esquecemos que culto é vida, que culto não terminou ontem, mas cada um no que tem que fazer daqui, dessa hora para frente, que vá com essa mentalidade de que as nossas vidas não são não é a coisa mais importante, que nós não somos deste mundo, que nós devemos sim fazermos as coisas como se Jesus fosse voltar daqui 1 milhão de anos, mas viver o evangelho como se ele fosse voltar, e eu espero que isso aconteça no próximo segundo, esperando o Senhor como se no segundo seguinte ele fosse voltar, vivendo uma vida com temor, com tremor, né? Pensando nas coisas lá do alto. Então, esse é um exercício constante que estica, que nos estica e que nos faz sempre lembrarmos de quem nós somos e de onde nós somos e para onde nós vamos. Nunca esquecendo do testemunho do Evangelho da graça de Deus. Por mais tensa que for a situação, por mais percalços que vamos passar e pecados que ainda vamos cometer. No dia de hoje, fazendo esse recorte da segunda, não se esqueça do testemunho do Evangelho da graça de Deus.
Então, que o Senhor abençoe o seu dia, que você fique com essa palavra no seu coração, com as orações, com os testemunhos dos irmãos dessa manhã, e que possamos prosseguir em conhecer o Senhor firmes naquilo que Ele tem preparado para cada um de nós, e principalmente na função que você está hoje, dentro da igreja também. Às vezes você fala, poxa, hoje eu fico lá na cozinha cortando cebola na minha escala da cozinha. Ali você dá testemunho do Evangelho, da graça de Deus também. Não tem uma função maior, menor ou mais importante, pelo contrário. Tudo nós damos testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Então, que Deus te abençoe. Se Deus permitir, amanhã estamos aqui. Amém? Deus abençoe.